mas a gente cortou a árvore, aquele que poderia nos abrigar do calor e dos raios solar quando está intenso. Destruímos a terra realmente no fim do mundo, num apocalipse criado por nós mesmos, não por um profeta que disse ou por algum tipo de livro sagrado. E é importante que nós hoje paramos um pouco para refletir e analisar sobre o conceito da vida. Será que a vida realmente se resume apenas nisso? Somente isso? Será que a minha vida se resume apenas nisso aqui? Será que não existe algo muito maior do que isso? Mas não, eu quero dizer como as religiões pregam. Porque as religiões, elas pregam que após a morte, você só tem duas escolhas. O cristianismo diz que você tem o céu ou o inferno. Para que você suba aos céus, você precisa entrar de acordo com a Bíblia, obedecê-la, e tem que seguir passo a passo aquilo que as Escrituras te ensinam. Caso contrário, você será castigado num lago de fogo, um planeta queimando intensamente sem parar por toda a eternidade. E você sendo torturado simplesmente com um tipo de um corpo que é queimado, você sente as dores, mas não é destruído pelo poder do fogo. Então são coisas que não faz o menor sentido. As religiões, principalmente o cristianismo, prega que Deus é amor. Bom, se esse Deus é amor, então eu queria conseguir entender que tipo de amor é esse, que ele cria um mundo com pessoas totalmente, vamos se dizer assim, desqualificadas, pessoas totalmente descontroladas, pessoas defeituosas. Ele cria tudo isso. E depois que ele cria, simplesmente ele se afasta aqui da gente e larga o mundo aí, ó. Se vira. Tô nem aí para vocês. É muito estranho. Então eu quero hoje fazer aqui uma reflexão com vocês. Já começamos essa reflexão. Mas falar sobre a vida que nós levamos, né? Por quê? Se não existir nada do outro lado, caso exista, para onde nós iremos? O que vai acontecer comigo? Existe uma alma? Mas a ciência me diz que a alma ela pode ser qualificada como um intelecto subconsciente, apenas os elétrons do cérebro, aquilo que faz o subconsciente funcionar, que é o motor de ignição que faz com que todo o corpo funcione. Mas e se o final da nossa vida for apenas uma passagem para uma outra vida? Reencarnação? Não, eu não acredito nisso, não. Eu não acredito que pode ser uma reencarnação. Eu acredito que não. Mas e se a física quântica tiver uma explicação mais ou menos para a gente tentar entender que seria muito chato viver apenas uma vida? Pronto, acabou. Para que viver? Qual o motivo de viver? Se nós só praticamente, eu vou lhe dizer uma coisa, nós passamos praticamente aí 60% da nossa vida, ou 70% da nossa vida, em tribulações, em perseguição, em decepção, em angústia, tristeza, doenças. Temos um corpo orgânico tão fragilizado que até mesmo o oxigênio se defende de nós. A natureza se protege de alguma forma contra a agressão do homem. Quando taca fogo numa floresta, ela automaticamente ela revigora. A chuva vem, rega tudo, daqui a pouco já está surgindo os matos, a árvore começa a levantar novamente. A terra também se defende do único ser
de toda a cadeia de seres, vamos dizer assim, de vidas, é o ser humano. Então, não se defende dos animais. E eu não estou inventando isso para você. Se ele alimenta os pássaros, não é aquilo que Jesus disse. É impressionante. Os discípulos estavam preocupados com o que comer, o que beber. Até certo ponto que Jesus chegou. Para que vocês estão tão preocupados com o que comer, o que beber? Olha, o Pai Celestial alimenta os pássaros do céu. E vocês que são filhos de vosso Pai Celestial, você acha que ele não vai vos alimentar? Olha os lírios do campo, como florescem, são bem vestidos. Você acha que o Pai Celestial não vai dar roupa para vocês? Bom, isso é uma mentira. Porque se isso fosse verdade, com certeza não havia tanta gente passando fome. E a fome é algo muito doloroso. Eu já passei, eu sei que dói. Mas, e as vestes? O alimento. A Bíblia é tão mentirosa que ela cria, né, essa fantasia para fazer as pessoas acreditar em uma coisa que quando você coloca à prova, nada acontece. Por que que eu hoje chego a um patamar da minha vida e digo para vocês que Deus não existe? Porque ele promete as coisas no livro sagrado e na vida real não acontece nada. Então, o Deus bíblico, para mim, é inútil. Não tem utilidade. Mas quem que alimenta os pássaros? Defende a fauna, defende o cachorro, o gato, o leão, o tigre, o urso, cada um no seu habitat. É interessante, né? Para prover alimentos para essas criaturas. Mas para o homem, para o ser humano, o que eu tenho observado parece que quer vomitar o ser humano para fora. Sabe por quê? Porque nós temos os corpos tão fragilizados que com qualquer coisa a gente fica doente. Eu fiz um comentário uma época aqui, e eu não sei se vocês recordam, nós somos os únicos animais que temos dor nas costas. Porque andamos em duas pernas. Seria isso? É um mistério. Os outros animais não sentem dor nas costas como nós sentimos. Nós somos os únicos animais que não conseguimos olhar diretamente para a nossa estrela. Se você olhar diretamente, é como se você estivesse olhando para um eletrodo numa solda. Eu faço solda. E se você olhasse a máscara protetora, você queima a retina. E pode ficar cego. Eu sou teimoso, que às vezes eu faço até, mas isso dá problema. Mas os animais conseguem olhar até para o eletrodo. Você sabia disso? Aquela faísca que dá clara, pode queimar a retina. Os animais conseguem olhar diretamente e quando eles olham para o lado, eles não ficam vendo tudo escuro. Então eu estou lhe dizendo, meu amigo, minha amiga que está aqui comigo, tem as suas formas de defesa. Eu acredito que é o medo que a Terra tem de morrer. E quem é que está matando a Terra? Somos nós. Guerras, violências, acabando com as nossas matas, acabando com os rios, incêndios, guerras, bombas atômicas, nucleares. A Terra tem medo do ser humano. Será que há uma possibilidade? Existe alguma força de outro mundo, sei lá, que está tentando limpar a humanidade? Porra. Eu não sei se a humanidade tem salvação, cara. Eu vou te falar uma coisa verdadeira para você, porque com o decorrer da carruagem, as coisas estão sempre indo de mal a pior. E aí, como a Terra tem medo, os animais também têm medo da morte. Eles têm a defesa. Ninguém quer morrer. Por que ninguém quer morrer? Até os animais lutam até o último fôlego da sua vida para não morrer. Por quê? Porque é medo do desconhecido. E é isso que eu quero comentar com vocês sobre
O medo da morte. Por que a gente tem medo da morte? Ela é tão assustadora assim? Será que a morte é aquele ser encapuzado com uma foice do lado que vem nos buscar na hora da morte, começa a congelar os nossos pés e a gente sente aquele gelo da morte e vai paralisando como se fosse uma anestesia o corpo até o momento em que para a tua respiração? Bom, eu não acredito que sai nada de dentro de mim, Gaspagórico. Mas a física quântica diz que existe uma energia que provavelmente essa energia continua após a morte. No meu ponto de vista, eu gostaria que a física quântica tivesse no futuro uma certeza concreta para nos dar sobre isso. Mas parece que tem alguma coisa que impede a gente de conhecer o que acontece após a morte. O que nós sabemos? É que quando eu vou morrer, quando você morrer, você vai ser enterrado num caixão, em 7 palmos debaixo da terra, e o teu corpo vai se dissolver. Parou. Acabou os órgãos, acabou tudo. É isso que a gente conhece, né, pessoal? Eu entendo que as religiões, elas criaram umas certas fantasias para tentar aliviar o coração daqueles que ficaram, né, que perderam o pai, a mãe, o tio. Você parou para analisar nessa Covid a quantidade de pessoas que morreram, pais que deixaram os seus filhos, a sua família sem um sustento, crianças que foram agora distribuídas pela família para tentar um sustento, para tentar sobreviver, provedor da família.